Oi, gente! Mais uma live super importante com o doutor Leandro. Gente, vocês viram que legal? Agora tem essa coisa dos selos. Eu já tinha visto em outras lives e o Instagram liberou para eu usar. Boa noite, Jana, Lina, Ariane, Irla Oliveira, a Colin Woods, vixe, internacional. O Paulo. Então hoje vai ter grito. O Tchê tá aqui. Madrigal, que é o povo que faz eu mais rir nessa vida. O Tiago e a Sara, a Tati. Gente, boa noite. Esse tema é muito importante pra gente. É a primeira vez que eu vou tratar sobre esse assunto aqui no vídeo trombose. São assuntos correlacionados aos nossos problemas vasculares e também de autoestima, porque eu sempre falo de autoestima aqui, tá bom? É do seu anjo. Boa noite, Ariane Souza, AASG, Marta Silva Silva. Boa noite, Sulima, Noêmia. Seja todo mundo bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre lipedema, que é diferente de linfedema, e a gente vai conversar um pouquinho sobre qual a relação desses dois problemas de saúde que são diferentes com a questão vascular. Tô ajustando a luz aqui, gente. Tá escuro ou tá claro? Tá tudo bom para ouvir? Tá tudo belezinha? Que eu já vou chamar o Dr. Leandro, nosso convidado. Sabe essa setinha aqui do lado, gente? Esse aviãozinho? Manda para as pessoas que vocês conhecem sobre essa live, tá? Manda. Às vezes a pessoa não sabe o assunto, nem entende, mas aí desperta a curiosidade dela para poder pesquisar, entender um pouquinho mais sobre isso, tá, gente? Vocês têm que me ajudar a compartilhar, porque o Instagram, ele tá limitando cada vez mais os posts, tá? Então eu preciso da ajuda de vocês. Como que não vai ouvir? Porque eu grito, né? Eu nasci debaixo da cachoeira. Obrigada. Obrigada por ter falado da luz. Então tá bom. E tem esse negocinho de selo, gente. O Instagram liberou para quem é criador de conteúdo, né? Eu nunca tinha visto esse recurso. Aí eu tinha visto com outras pessoas, né? Aí hoje eu vi aqui que estava liberado. Legal, né? Clarice, boa noite. Eu vou chamar o doutor aqui pra gente começar. Tá bom? O doutor Leandro, ele já esteve com a gente em outra live, contribuir com a gente. Fernanda, boa noite. Li, oi, Boa doutor. noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Então tá bom. E o Miguel e a Ah, esposinha? tá quase aqui. Que bom, ela tá Comecinho agora de passando bem? agosto, graças a Deus tá passando bem. O Miguel tá aí para chegar no comecinho de agosto, né? Uma ansiedade que já tá sem tamanho. Eu imagino. Ai, ai. Imagino, doutor. É, É, a gente vai começar a falar sobre o tema. Novamente aconteceu uma coisa, não teve perguntas. E aí tem aquela história, né, de quando a gente está estudando, que quando ninguém pergunta, ou é porque já sabe tudo, ou é porque não sabe quase nada sobre o assunto. E a primeira vez que a gente está tratando desse tema, algumas seguidoras, né, falaram. O tema, gente, está bem aqui em cima no topo, viu? Lipedema versus linfedema, que são dois problemas de saúde com os nomes parecidos, mas que têm as suas diferenças. Então, doutor, vou pedir a gentileza de você começar fazendo uma explicação
entre os dois assuntos. Se for surgindo alguma pergunta, a gente vai fazendo, mas eu vou deixar você bem à vontade para falar desse assunto e depois a gente conversa um pouquinho sobre a interferência, que eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? Como psicóloga, da interferência dessas questões de saúde Isso. na nossa autoestima, na nossa saúde emocional, na nossa autopercepção do nosso corpo e todas essas questões, tá bom? Exatamente. Primeiro, é uma honra estar aqui mais uma vez, podendo participar com você da discussão de vários temas que são atuais na vascular. Eu recebo esse tipo de paciente, né, que é na procura do diagnóstico de lipedema todos os dias e tem cada vez mais aumentado essa busca de diagnóstico por informação que vem da internet. E isso é uma mudança de paradigma, porque a grande maioria não conhece o que é lipedema e associa tudo à obesidade, a um estigma nessas pacientes, porque é uma doença predominantemente feminina, né? E nós. Que não é tão nova assim, mas que na medicina a gente tem pouca informação entre os próprios médicos, imagina, em relação aos pacientes. E isso gera, então, uma angústia muito grande por parte delas, no sentido de não ter um diagnóstico e se frustrar sempre por uma tentativa de melhorar sozinho, mas sem conseguir um sucesso. E isso vai cada vez mais frustrando, e você mesmo falou aí, puxando sardinha para o seu lado, as alterações psicológicas, os estigmas que a paciente chega no consultório são grandes e cada vez mais a gente tem tentado passar informação sobre isso, porque o diagnóstico mais precoce, com a implementação dos tratamentos que podem ser colocados aí à disposição da paciente, você tem uma melhor evolução, porque lipedema não tem cura. Então, mas vamos começar primeiro o que é essa doença aí que nós estamos falando, né? A gente comentou aí, o próprio nome da live é lipedema e linfedema. Eu até colocaria obesidade. São três coisas que o diagnóstico são muito próximos, que se confundem tanto para o paciente quanto para o médico. Então é super importante a gente fazer esse esclarecimento para a gente poder entender. Falei lá para você que relativamente não é tão nova assim, os critérios diagnósticos e tudo vem de 1940. É pouco, nem um século tem esse diagnóstico ainda. Para né? medicina pouco, quase um bebê, né? E além disso, imagina, eu sou um cirurgião vascular. Na minha formação de cirurgião vascular eu não tive esse conteúdo, então eu tive que procurar depois. Então você vê como nem um cirurgião vascular, que é a parte que trata, tem esse estudo, imagina as outras especialidades. Então não se comenta. Sim. Eu fui aprender isso depois de formado como vascular. Então é importante tudo isso. Mas o lipedema, ele se concentra numa doença que acontece no tecido gorduroso, nos adipócitos. E essas células de gordura, elas estão inflamadas. Há uma predisposição de pacientes, principalmente por história genética, de apresentar essa inflamação exacerbada no corpo, né? Aumentada no corpo, e principalmente se concentram nas células de gordura. E o lipedema, ele se concentra em algumas regiões do corpo. Então são células inflamadas localizadas em algumas regiões do corpo, principalmente nos membros inferiores, nas pernas. Então é aquela paciente que tem o tronco e os braços, normalmente. Pode acometer o braço? Pode, mas também é em menor intensidade. Mas tem essa parte superior magrinha, pequena. E você vê um acúmulo de gordura muito na região do culote, na região das coxas, nessa face aqui mais interna da coxa, também próximo do joelho, e na região da perna. Aí, por isso que fica meio estigmatizada como uma doença. Existem alguns nomes populares aí, perna de palmito, perna canela de tronco, grossa. Canela grossa, elefantíase, até todo mundo pensa ser isso, mas um caso, é um diagnóstico diferente, mas são várias coisas que levam o paciente a ter esse estigma que não deve ser, né, colocado. E principalmente porque ela tenta emagrecer, tenta fazer uma dieta e não consegue perder a porção das pernas. Então ela consegue ficar magrinha aqui, é fácil perder a região do tronco,
e aí você vê a perna mais cheinha, mais inflamada. Então, essa é uma característica importante para o diagnóstico. Só que eu também recebo alguns pacientes que não têm o diagnóstico de lipedema, mas pensam, mas eu tenho aqui. Alguns têm características hereditárias de ter um acúmulo de gordura mais assim. Mas algumas coisas a mais a gente precisa para fechar o diagnóstico de lipedema. Que é normalmente, como a gente falou que é uma gordura inflamada, toda inflamação, você já deve ter inflamado um dedo, uma unha encravada, você sabe que a primeira coisa que acontece da inflamação é dor. Então você tem que ter uma sensibilidade maior, uma dor mais intensa na região das pernas. Essa é um marco também do diagnóstico. E outra coisa importante é a fragilidade capilar, hematomas frequentes e fáceis. A paciente fala, doutor, eu não bati, mas tá roxo, minha perna fica roxa super fácil. Então, esses seriam os critérios que a gente pensaria, né, clínico, porque esse é um outro problema também. A gente não tem um exame para diagnosticar. E aí, ele vai muito do médico suspeitar e diagnosticar de forma clínica, diferente de outras coisas. Por exemplo, a trombose. Vou lá, faço um ultrassom, eu diagnostico, evidencio e vejo, tem trombose. Tem varizes, vai lá, faz ultrassom, tem varizes. Aí o lipedema, você procura, não tem. Hoje a gente está tentando descrever alguns tipos de tratamento, tipo o próprio ultrassom, para ver as características dessa gordura inflamada, mas ainda é inicial. Então você não tem um marco de um exame, o que dificulta um pouquinho mais o diagnóstico, mas sempre está alerta. Hoje, a gente terminou o mês de junho aí, o mês de junho é o mês lilás, que tem a ver com a parte de consciência diagnóstica do lipedema, né? Então, é importante a gente introduzir esse tema aí nas redes, mesmo para o próprio paciente poder... Eu ainda recebo muito paciente que fala, doutor, tenho lipedema, fui no médico antes, até um vascular, e não recebi o diagnóstico. Falou que era coisa da minha cabeça, que não tinha nada a ver, se era genética e se era constituição. Então, você vê como é que a gente ainda está no início, né, da conscientização dos pacientes em relação a essa doença. Mas, doutor, a questão de ser genético, o lipedema tem essa origem genética. Eu vou herdar essa condição. 60% dos casos vão ter essa origem genética. Eu tenho paciente que está acompanhando comigo com 45 anos, tem a filha de 13 anos que tem um diagnóstico de lipedema. Então, assim, é genético. A grande maioria é genético, tá? 60% aí vai ter essa dominância genética. Tá. Então, até agora, né, gente, a gente tá falando do lipedema. Isso. Né? Por que a gente está explicando? Para poder diferenciar. Porque justamente por ter esse nome muito parecido, gera confusão. E aí, também confunde com a questão da obesidade. Talvez por isso a dificuldade de fazer o diagnóstico diferencial. E como que fica, assim, que na hora de... Como é clínico, vai ter que ter um olhar mais apurado do médico para diferenciar de um sobrepeso e identificar esse lipedema, porque vai seguir uma linha de tratamento diferente da obesidade? Sim, a gente tem... eu só deixei de falar uma coisa, mas que também é extremamente importante, que diferencia da obesidade do linfedema. O pé é poupado sempre. Então, é aquele pé magrinho. Ela pode ter a perna aumentada, mas tem o pé magrinho. Entendi, esse é um critério bem importante de diagnóstico diferencial. O linfedema e a obesidade, o pé pode aumentar de tamanho, porque a gordura ela vai acumulando de forma uniforme. E já o lipedema, a gente tem acúmulo mais em locais específicos. Específicos. Que é o culote, a coxa, a perna, poupando o pé, e pode também acontecer aqui nessa região do tchauzinho, né? Nessa região aqui do braço pode acontecer também, e aumenta a flacidez, porque é uma gordura inflamada, é diferente da obesidade. Aí você perguntou, mas como é que eu vou poder diagnosticar, diferenciar de obesidade? A gente sabe, sobrepeso. 50% das pacientes de lipedema acabam tendo obesidade associada. Mas aí você vai conseguindo tirar a história dessa forma. Eu vou lá e já tentei emagrecer, fiz atividade física, fiz dieta e eu não consigo perder a perna.
e eu tenho dor na perna e tenho roxo na perna. Aí você associa mais ao quadro de lipedema. Agora, a paciente que vai, ela tem um aumento da região do tronco também. Ela tem as coxas e o culote aumentado, mas aí a barriga aumentada. Ela sempre fala, isso não me incomoda, não é uma coisa que eu consigo perder. Aí que é importante também, o exercício, ele vai agir no organismo como um todo quando você tem obesidade. E quando você tem lipedema, não. Você pode fazer o exercício que for, você tem a desproporção ainda mantida. Então, esse é um fator que a gente diagnostica como diferencial. Tá certo? Entendi. Porque a gente também lembra que gordura da obesidade, a gente tem cada vez mais estudado falando que gordura também é inflamação, né? Quando você tem obesidade e tudo. Mas se você tem com essas características que eu citei aqui no começo, a gente tem o diagnóstico de lipedema, entendeu? Entendi. E a partir do momento, né, que consegue chegar a essa conclusão, porque tem a história clínica, né, tem uma investigação, uma conversa, uma anamnese mais aprofundada, vai observar essas características. Como que seria a indicação de tratamento para amenizar, já que você chegou contando que não tem cura? Exatamente. Lipedema é uma doença que a gente não tem cura. Porque é genético. Tudo que é genético é o que eu falo da trombose, na grande maioria das vezes. Aí a gente tem um componente das varizes. Eu falo assim, você vai tratar suas varizes, mas você lembra que o componente genético é muito importante. Então eu não tenho como falar para você que daqui 10 anos você não vai ter varizes de novo. Não tem como. Mas você, mesmo quando você tem varizes, o que a gente fala? Vamos recomendar algumas coisas que podem melhorar. E a mesma forma do lipedema. Existem coisas que a gente pode fazer no tratamento e que pode favorecer aí a não evoluir dessa forma que não seria favorável, né? Porque quando a gente não trata o lipedema, você pode ter até alteração de articulação, dificuldade de caminhada, a paciente ela vai tendo deteriorações motoras mesmo, de articulação, músculo, tudo isso, entendeu? É super importante. Aí, vamos falar um pouquinho da questão do tratamento, já que não tem cura, mas existe controle. E é por isso que quanto mais precocemente, quando antes a gente diagnostica, você vai e faz o tratamento necessário, você tem uma diminuição da evolução para uma fase mais avançada, tá certo? E quais são esses pilares, que eu sempre digo que são pilares. O primeiro pilar é a atividade física, não adianta. Mesmo quem tem lipedema, tem que fazer atividade física. Não tem desculpa, né, doutor? Não tem desculpa. Não vai melhorar se eu fizer. Não, tem que fazer, tem que fazer. Só que ela não vai poder ser uma atleta de Olimpíada, assim, de alto impacto. Então, ela não vai poder ficar fazendo, digo, Olimpíada não, mas de alto impacto, atleta de alta performance demais. Porque inflama mais. Quanto mais a gente exige pegar mais, você vai inflamar mais e vai ter piora do tratamento, entendeu? Então, por exemplo, existem exercícios que são melhores. Então, por exemplo, o exercício em água. A própria pressão que a piscina na água faz na perna, você tem uma diminuição dessa inflamação. Então, é importante saber isso. Aí depois você tem a fisioterapia, que alguns movimentos da fisioterapia, plataforma vibratória, você também... Mas é impeditivo eu fazer musculação, doutor? Sempre me perguntam isso. Porque eu tenho lipedema, não posso fazer? Não, você pode fazer, mas você também não vai tentar não ter um alto impacto. Então, você vai pegar aquelas... Doutor? Aeróbico também é possível de ser feito, sim. Mas aí você não vai correr uma maratona de 42 quilômetros, entendeu? Mas você vai ter você vai ter a moderação. Eu falo que lipedema é equilíbrio, é o que todo mundo deveria fazer. E é o que a gente não faz, né? Mas que deveria ter. Então, se falar, a atividade física tem que estar lá. A fisioterapia é uma parceiraça nossa no tratamento. Eu digo que grande parte do tratamento é fisioterápico, tá certo? Mas o paciente que tem lipedema, ele não pode cair na mão do fisioterapeuta que não tem experiência vascular. Ele não pode ficar fazendo aquelas drenagens simples. Ele não pode ficar fazendo... Ou para reduzir medida. Ou para reduzir medida. Aperta a gente até... Porque se apertar demais, vai inflamar mais. Lembra disso. Então, eles têm que fazer, que é um tratamento de fisioterapia complexa que eles fazem,
para tentar modular a inflamação. Então é bem legal. Além disso, meia. Olha lá, doença vascular tem que ter meia. Não tem jeito. Ai, Por que tem que ter meia? Porque quanto mais o avançar da doença vai acontecendo, inflamação em cima de inflamação, inflamação em cima de inflamação, você vai ter danificação do tecido linfático. E aí você tem, nos casos mais graves, lipolinfedema. Então, assim, você tem a associação do lipedema com o linfedema. Aí já é mais complicado ainda. Por isso, meia elástica é sempre importante. A compressão te ajuda nesse processo. E alimentação, dieta. Nutricionista tem que estar ali do lado. Não é doença inflamatória? Dieta anti-inflamatória. É mais uma mediterrânea. Então, aumentar frutas vermelhas, aumentar consumo de peixe, de azeite extra virgem, mais verdura, legume. E aí menos carne vermelha, menos carboidrato simples. Então, glúten em alguns casos. Não Antes é era tão o ovo definido. bandido. Agora é o tal do glúten. Eu tenho uma parceira nossa no consultório que trata também isso de lipedema, que eu acabo encaminhando para ela, que é nutricionista. Ela sempre fala isso. Não é impeditivo do paciente comer. Excesso, claro que não é ideal e nunca, né? Nem para ninguém seria, né? Mas a gente tem que descobrir quais são os gatilhos inflamatórios. Exatamente. Esse é o negócio. Então, eu tenho paciente que toma uma latinha de cerveja, ela inflama inteira. E aí, no outro dia aparece, aumenta dor, hematoma, tudo isso. Tem paciente que... doutor, agora em contradição, tem paciente que fala que come grão de bico e inflama. Então você tem que descobrir o teu alimento. Exatamente. Leite inflama. Você vai descobrindo, porque algumas vão ter associação com intolerância à lactose, e aí é importante você entender o seu organismo para você tratar. Então o parceiro também é nutricionista. E para ajudar nesse processo, né, de identificar o que faz bem e o que faz mal, eu falo sempre de anotar. A gente ter o hábito de, se aconteceu, por exemplo, acordou com essa inflamação, com essa sensação de dor e de roxo e tal, relembra o seu dia anterior, o que você fez, o que você comeu, o que você sentiu, estresse, tudo. Anota, porque a gente esquece, né? Anota. Ou no papel, eu sou antiga, eu tenho agenda de papel, eu anoto tudo no papel. Mas com o celular, vai lá no bloco de notas e faz essa anotação. Porque quando a gente chega para uma consulta, às vezes a gente não lembra desses episódios, se eles não forem recorrentes, mas são esses detalhes que vai também ajudar o profissional a colaborar. para traçar um tratamento melhor. É o que a gente fala do diário do lipedema, né? Então, assim, você ter anotado mesmo, porque isso vai facilitar e vai mudar o rumo da tua história. Esse é o negócio. Vai mudar o rumo da tua história, né? Eu até vi aqui, é possível ter lipedema sem dor? Isso é uma grande questão que a gente ainda tem. A gente vai em congresso, vai se aprofundar um pouquinho mais do lipedema. A característica do lipedema é gordura inflamada. Inflamação exige dor. Então, assim, a gente ainda fica naquela... Mas eu considero hoje, pelo que a gente tem de literatura, ter dor. Ter dor. Porque no nosso organismo ele tem algumas características de depósito de gordura. A mulher mais ainda. É aquela gordura mais ginecoide, que é mais o culote, tudo isso. E nem sempre pode ser o lipedema. Por isso é importante você ter diagnóstico das características do corpo, diagnóstico de dor, se a paciente sente sintoma ou não, e tem fragilidade capilar, que é essa questão dos hematomas de frequência. Então, é bem importante isso aí. Eu estava pensando, doutor, alguns profissionais utilizam aquele aparelho de bioimpedância, que eles vão localizar, dão uma... Eu não sei... Dá uma noção, assim,
da eficácia, eu não sei, mas eu já fiz, e determina quais as regiões do corpo que tem esse acúmulo. Será que ajuda? A Como que é? bioimpedância, ela está mais relacionada à porcentagem de gordura e líquido do nosso organismo. Então, Ah, assim, ele não então, ajuda muito. A gente tem entendi. um exame que tem pedido hoje, que Uhum, é, sabe aquela famosa densitometria óssea? A sei. própria densitometria óssea que faz um escaneamento do corpo, Ah, é ela nos mais. dá uma história de avaliação das proporções do corpo. Então eu vejo quanto tem de Hum, gordura em cada região. Esse é entendi, mais fidedigno. Eu tenho pedido mais para os pacientes isso, mas entendi. não para diagnóstico, para acompanhamento. Então, assim, vamos começar a fazer o tratamento hoje. Começamos, diagnosticamos, vamos mudar o estilo de vida agora. Daqui 6 meses, como está o meu corpo? Aí eu quero observar. Então, eu peço um exame agora e daqui 6 meses eu repito esse exame. E aí eu vejo se a proporção mudou ou não. E aí eu tenho uma forma de Hum, avaliar a curva, mas não diagnóstico. Não vai adiantar aquele beleza, exame alterado, entendeu? Aí a entendi. bioimpedância, ela não tem tanto um fator Certo, que pode auxiliar tanto, porque ele vai dar a porcentagem. A porcentagem de gordura é tanta, a porcentagem de massa óssea é tanto, de gordura, de músculo é tanto, entendeu? Então, entendi, é isso entendi. que fala. Perfeito. Agora a gente vai falar da linfedema. Do linfedema, Ó, vamos exatamente. diferenciar. A gente falou da questão do lipedema e agora a gente vai diferenciar com o linfedema, porque pode acontecer as coisas separadas, mas também pode acontecer as duas Numa coisas mais grave juntas. pode acontecer sim, que é o que a gente chama de lipolinfedema mesmo. Aham. É outra doença, porque assim, a gente tem que pensar. Eu sempre costumo explicar para os meus pacientes que quando falam tecido linfático, porque fica uma coisa meio. Não sei o que é tecido linfático, o que é isso? A gente sempre tem que lembrar que existe o coração é a bomba. Existe o cano que sai o sangue com oxigênio e nutrientes do coração e vai se distribuir no corpo. Esse Uhum. cano, entre aspas aí, né? Vascular não é encanador, mas Aham. vamos fazer a associação. Ele é a artéria, ele É vai até. levar o sangue com oxigênio e nutrientes para o restante do corpo. E aí existe um outro cano que traz lá do pé, da cabeça e tudo, o sangue de volta ao coração, fechando o ciclo. E aí a gente lembra que essa é a veia. Só que nem tudo que vai consegue voltar pela veia. Parte Uhum. disso volta na forma de linfa, que seria o terceiro tipo de vaso que a gente tem no corpo, que é esses capilares linfáticos que vão drenar para alguns linfonodos, aquelas ínguas que quando estão inflamadas aparecem, principalmente região de pescoço, axila ou virilha, e Virilha. de lá vão chegar de volta próximo ao ducto aqui, que é torácico, que vai chegar para o coração. Então, é uma forma. A gente também absorve gordura por esse tecido linfático. Então, é importante lembrar disso, tá certo? Uhum. Ah, deixa eu só interromper um negocinho quando eu tô falando sobre isso, que perguntaram aí. Anticoncepcional influenciando no Anticoncepcional. lipedema. Eu não falei, mas é uma outra coisa importante. Quando é que aparece o lipedema? Principalmente nas mudanças hormonais da mulher. Então, Então, a menarca, que é a primeira menstruação da mulher, gestação, menopausa, o anticoncepcional ainda tem uma dúvida, mas se já que existe uma chance de alteração hormonal piorar o lipedema, vamos tentar evitar. Então, anticoncepcional hormonal para a mulher que tem lipedema é melhor evitar, tá certo? uhum. Esse foi um parênteses aí, mas que é importante também a gente comentar sobre Ótimo. isso, tá, Respondido, Clarice? Clarice. Respondido. Aí, então, a gente falou que tem esses três tipos de vaso. E o vaso linfático, ele pode ter alteração. Como tem a artéria, que é a doença oclusiva, a arterial crônica, a veia, que é a varíze, a veia, que é a trombose, mas existe no linfático doença também. Que, quando esses vasinhos eles estão alterados, a linfa, que é esse líquido que extravasa, ele não consegue voltar. E aí, a gente tem acúmulo de linfa em algumas regiões. Tá certo? Diferente do lipedema, o linfedema normalmente é num membro só. Então é numa perna, é no braço,
Pode ser nos dois? Pode, mas é mais raro, tá certo? Uhum. E o homem pode ser acometido também de linfedema. Uhum. Não só o lipedema. O lipedema é só Uhum. mulher. Homem aqui pode ser linfedema pode ser homem e mulher, tá certo? Uhum. Então é importante lembrar disso. Aí a gente classifica aqui, mas é uma forma de entender por que que causa o linfedema. Tem dois tipos. O linfedema primário, que é quando nasce. Então, assim, mas você vai ver a perna grande em criança. É difícil. Algumas alterações, malformações vasculares, sim. Mas normalmente não, porque a criança é pequenininha. Então ela consegue ainda, aquele vaso, mesmo que tá ruimzinho, ele ainda consegue dar conta na fase de criança. E aí ela vai ficando mais frequente quando a pessoa vai envelhecendo, porque aí o linfático tem que trabalhar mais e não consegue. Então esse aí é genético. E a outra é a característica secundária, que é secundária a algum problema. É uma erisipela, que é a inflamação da pele. É um trauma, vai lá e tem uma fratura, foi muito grave, precisou de cirurgia, manipulou muito aquilo lá, você pode ter o vaso linfático alterado. E aí você tem um inchaço crônico daquela perna. Câncer. Então, os pacientes que fazem esvaziamento, fazem mastectomia por câncer de mama, tira a mama e tira os linfonodos da região também, porque às vezes pode já ter metástase, que é o primeiro lugar onde as células do câncer vão ali. E aí, quando você tira aqueles linfonodos, incha o braço. Aí, então, é uma característica aí do linfedema. Que é tudo, se não está funcionando bem, esses vasos linfáticos, você pode ter acúmulo de linfa, e aí você tem prejuízo aí na circulação. Tem cura? Não. São todas doenças que são um pouco frustrantes para nós, né? Para falar a verdade, muito frustrantes. Só que hoje a gente tem como melhorar. Como é que a gente melhora? Fisioterapia, muita fisioterapia. Olha que é a fisioterapeuta de novo com a gente. Fisioterapeuta especializada, faz drenagem, compressão, meia elástica, faixa elástica, atadura, que pode usar também. E aí existe uma coisa chamada, não sei se você conhece, é aquela bota pneumática, usa muito em cirurgia. Já vi. Que ela vai comprimindo, vai apertando e soltando, de forma ali a drenar um pouquinho mais. Então é interessante isso daí também. Entendi. Cirurgia, ruim, viu? Cirurgia para linfedema, horrível. É um pouco frustrante, sim, eu entendo, Clarice. Mas importante saber que tem como melhorar. Eu tenho um paciente que chegou no consultório com uma perna muito grande. A gente foi, existe aquele... É o dispositivo de velcro, que é o Circade Compass. Que vai circulando e com velcro, assim, você vai puxando. Diminuiu. Mudou completamente. É a ideia da paciente. Então, assim, o quadro clínico da paciente. Então, é importante saber que buscar tratamento, mesmo que não tenha um diagnóstico, mesmo que não tenha um tratamento definitivo, você tem como melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E isso é super importante, né? E a Rose está perguntando, porque a gente falou da dor no caso do lipedema e no caso do linfedema. Do linfedema, menos dor, porque não é tanto inflamação, é mais acúmulo de líquido mesmo. Mas se a gente vai avançando no negócio, né? Você tem a progressão, você pode ter dor associada sim. E também... Talvez a sensação de peso por causa do cansaço, inchaço. E também não tem como falar para você que não vai ter varizes associado, né? Pode ter varizes associado tanto no lipedema quanto no linfedema. E aí você tem mais um fator complicador, né? Então pode doer por outras causas também que estejam ali associadas. Alguma dessas doenças pode ter relação com trombose? Quando eu lancei o tema, né, as pessoas falaram que antes de ter diagnóstico de trombose, que tinha o diagnóstico de linfedema. O linfedema pode confundir um pouco com trombose numa fase mais crônica, que a gente chama de síndrome pós-trombótica, né? Porque o linfedema é acúmulo de líquido, que pode ser por problema do linfático, mas também pode ser por problema de drenagem venosa, né? Então, se eu tenho a trombose, eu tenho problema de drenagem na veia. E aí, esse problema de drenagem na veia vai deixar a perna inchada
pode ficar um pouco maior que a outra, e aí você tem aquelas alterações de pele, e até úlceras em casos mais graves, né? Por isso que a gente tem que cuidar sempre. Por isso que a gente já conversou sobre trombose aqui mesmo numa live, e eu sempre disse, paciente com trombose casa com a meia elástica, porque tem que usar sempre para evitar essa tal da síndrome pós-trombótica. Exatamente. E a questão, né, tanto do lipedema como do linfedema, né, doutor? Predominantemente o lipedema comete as mulheres e o linfedema homens e mulheres. Mas a questão de mudar, né, uma parte do nosso corpo, traz essa alteração na percepção, não só uma incapacidade de andar, dor, mas uma alteração na percepção do nosso corpo, de como a gente se vê, como eu me sinto capaz ou não de fazer determinadas coisas da vida, do dia a dia. E eu fico pensando, né, que quando chega, né, o paciente com essas queixas, né, voltadas para os aspectos, né, psicológicos, de dificuldade, até assim, porque nós somos um espelho, né? Os outros às vezes comentam e afeta a gente. E eu sei por causa da vivência, né? Como, assim, qual que é a orientação que o profissional médico pode dar para as pessoas e para amenizar, né, esses sinais e sintomas que inevitavelmente vai causar essa alteração no nosso corpo e do jeito da gente viver, né? Primeira coisa que eu sempre falo, o paciente, por exemplo, com lipedema, chega com um aspecto, com uma condição psicológica bem alterada, porque às vezes até as pessoas cobram, falam assim, mas está faltando força de vontade para você emagrecer. Exatamente. Você não está conseguindo emagrecer, mas cadê a força de vontade? Você não cuida do seu corpo? Você começa a ser taxado assim. E a primeira coisa que eu falo para o paciente é: peraí, vamos conversar um pouquinho. Saiba que você tem uma doença. Ela não é preguiça, ela não é falta de força de vontade, ela não é desleixo. Entendeu? Ela é uma doença que não tem cura e que precisa ser tratada. Só de entender o diagnóstico e saber que ela não é a culpada disso, você já tira um grande peso das costas. Essa é uma coisa super importante. Porque a gente é levado hoje, né? Hoje a gente tem mais ainda a rede social. A gente sabe que é um grande aliado, mas é comparação total, né? Você pega aquele modelo cultural de corpo que, na verdade, na grande maioria das vezes nem até Photoshop, né? Você vê várias dermatos colocando, ó, cuidado. Porque você olha aqui, tá empinadinho o bumbum e tudo, mas você olha aqui, não é Photoshop. Então você tem que tomar cuidado em relação a isso, para não se cobrar com padrões assim, que na verdade não são realidade, né? Eu acho que é um fator bastante importante a gente entender como doença, entender que tem tratamento, e a partir daí a gente se esforçar de uma maneira diferente, de uma maneira entendendo o que está acontecendo de verdade. Essa é um fator. É o que a gente sempre diz, o paciente com linfedema também vem com um aspecto psicológico muito alterado. Porque se ele deixa cronicamente, ele tem todo mundo fala, nossa, aquela perna de elefante, você é conhecido de longe com aquele, entendeu? Você tem casos gravíssimos e que podem ter isso alterado. Acolhimento da parte médica, acho que é extremamente importante nesse momento. É o que a gente tenta fazer no consultório, é conversar, falar.
reforçar pontos positivos, puxar a orelha também, porque eu sou aquele médico que puxa a orelha. Né? Que é assim, não tá usando a meia elástica, mas como é que não tá? E o que eu posso fazer? Eu posso te orientar, mas eu não posso ir lá colocar você, Claro. amarrar você na cama pra você ficar com a perna pra cima. Eu não posso te colocar a meia elástica todo dia. Eu posso te ensinar, posso conversar com você, posso falar, vamos fazer, vamos junto nessa, vamos embarcar Uhum, nessa. Vai mudar a sua vida, vai mudar, entendeu? E essa acho que uhum, é a minha maior missão, é tentar mudar a vida do paciente naquela condição que eu posso ajudar. Eu acho que isso uhum, é muito importante. E aí conversar. Às vezes uhum. encaminhar para o psicólogo, sim. Muitas vezes, sim. Porque aí vem com uma Ah, carga tava de demorando falar ansiedade. desse encaminhamento. Opa, várias. A carga de ansiedade, depressão que isso tudo causa é grande. Então, assim, e você ter a ajuda de um profissional nesse momento, acho que é extremamente importante. A gente encaminha, Uhum, assim, para o psicólogo, tá? É, e faz muita diferença nisso daí. Eu acho que uhum, e isso é um passo importante para a gente ter uma adesão adequada do paciente, sabe? uhum. Porque mesmo doenças que a gente tem diagnóstico fácil, exame fácil, tudo isso, nem sempre a gente tem aderência do paciente. Esse é um ponto crucial. Uhum. E E, e, e a questão psicológica também ajuda para definir o papel ativo do paciente, que não significa culpa ou se responsabilizar por uma doença, mas de se cuidar e isso. de promover a sua própria qualidade de vida, entendeu? Então, eu sempre fico pensando, brincando, né? Que se repetir o fisioterapeuta, o nutricionista, porque Mas o às psicólogo tá aí vezes sim, viu? Com o do- certeza. a limitação pode atingir áreas da vida da pessoa que não está diretamente relacionada com uma incapacidade, por exemplo. Não é porque a pessoa tem um lipedema que às vezes vai gerar uma incapacidade física e tal, mas associado ao que ela sente e pensa desse problema de saúde, né? É. Então, eu fico muito pensativa com relação a esses sentimentos. Ó, só elogios aqui. Mas eu quero falar. Uma coisinha que eu queria só comentar também, porque assim, a gente sabe que é doença e tudo, mas não pode ser usado isso para vitimismo, né? Para Exatamente. falar assim, não, então agora eu tenho uma doença, não vou me cuidar mais, eu sei que não vai ter cura, e é isso aí, e acabou, né? Não pode ser assim, né? A gente tem que pensar que tem que aliar. Então, isso é uma outra concepção que você tem que alinhar com o paciente, porque você sabe, você conhece, lidar com o Sim. paciente, a gente sabe que o paciente Uhum. é importante levar todos esses pontos aí para a gente ter uma melhora com o paciente, né? Uhum. Para a gente finalizar, porque senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente, a questão da meia elástica, doutor. É, alguém perguntou lá em cima se a questão para o linfedema também. Então, só reforçar essa questão da meia elástica, porque realmente é muito importante. Extremamente importante. A meia elástica ela faz a contenção. Ela Isso. dificulta você de ter o inchaço crônico, porque sempre o problema é um inchaço crônico, né? A gente comentou que o lipedema ele poupa o pé, o linfedema o pé já é o primeiro a ter acometimento. Então, quando você usa uma meia elástica, é importante a gente lembrar isso, porque não existe um coração no dedão do pé, né? Que manda o sangue de volta e a linfa de volta. A gente tem Uhum. essa dificuldade porque a gravidade puxa tudo para baixo. Então a gente tem que trazer. E a compressão da meia elástica, ela contém isso e ajuda no retorno venoso. É o que a gente fala da bomba Uhum. muscular também, de ser o nosso segundo coração. Então, o linfedema tem que fazer atividade física, tem exercícios próprios para linfedema, lipedema tem que fazer atividade física, e tudo isso é super importante. Meias e meia elástica, atadura, o Circade comentaram aí que é o dispositivo de Uhum. velcro, tudo isso é extremamente importante para a gente tratar. Eu digo que Uhum. é assim, meia elástica todo mundo deveria usar.
ou porque tem uma doença, e aí você vai partir para as meias mais fortes, meias de média, alta compressão. E quem não tem doença deveria usar no dia a dia, porque você fica muito tempo em pé e não tem o coração lá embaixo. Então você tem que ter uma ajuda para poder voltar. Então, às vezes você não tem variz, não tem trombose, lipedema, linfedema, mas chega no final do dia e se sente cansaço. Eu, por exemplo, uso por duas coisas, que é aquilo que a gente falou, empatia com o paciente, mostra que eu indico, mas eu também eu sei tudo que ele me fala, doutor, esquenta, coça, não sei o quê. Ah, peraí, não é bem assim, ó. É assim, assim, assado, que eu sei e uso. Então não tem desculpa, entendeu? Então é bastante coisa que eu acho que tem, que a gente pode ajudar aí mostrando, né? Porque é aquele negócio, né? Ah, eu posso falar, e falar é fácil. Fazer é que é o mais difícil. Então... Ai, eu tenho uma visão, né? E eu tento despertar uma visão crítica para a gente ter bom senso e avaliar todos os sentidos. Agora, na época do frio, eu vejo um monte assim, né, de profissionais, ou pessoas tirando a minha meia compressiva para usar. Eu falei, mas no frio é muito bom usar meia compressiva no frio. Quero ver lá no calorão, quando a gente tá suando aqui para colocar a meia, né? Então eu sempre tento levar esse senso crítico, eu faço piada e tudo, mas é pra gente entender, né, que falar, né, dizer, prescrever é diferente do dia a dia, de estar ali puxando a meia em qualquer situação, e não é só no frio não, viu? Pra gente, agora você tá de blusa aqui em Uberlândia, aqui na roça, tá frio também, né? Mas quando tá calor, tal da meia é complicado, né? Então, você usar e poder dizer, ó, realmente é assim, mas também não é tanto assim, e o benefício vai ser maior, faz total diferença pra gente, né? Que é paciente falar, ele sabe, não adianta tentar enganar esse doutor, não. Não adianta, não. Ai, ó, agradecer pela contribuição mais uma vez, né, doutor? Todo mundo que está aqui, tem muita gente chegando, né? Muitas seguividas novas aqui no Viritrombose. Dizer que ele atende em Campinas, né, doutor? Hoje em dia, por causa da pandemia, tem a possibilidade de teleconsulta. Então, assim, prestigiem os profissionais que se dispõem a estar aqui contribuindo com um tema tão importante. Eu mesmo tinha um conhecimento muito raso desse assunto, mas a pedido, né, do Seguividas e até por causa da campanha mesmo, do lipedema, das lipedetes, né? Eu comecei a pesquisar isso e ver o quanto isso tem interferência nas questões vasculares e da nossa vida, e muita relação com as questões de autoestima que quem tem a síndrome pós-trombótica sente na pele. Então, esse tema realmente achei muito bom trazer para esclarecer pro pessoal mais um assunto que faz parte da vida e trombose aí indiretamente, né, doutor? Obrigada. Que Deus abençoe Miguel e a mamãe. Como é que chama a mamãe? Janaína. A Janaína. Aqui, ó, ela já deu um oizinho aí. Foi antes, lá no começo. Então, agradecer a mamãe também, porque eu sei que você dispõe, né, de um tempo para que às vezes está com a família, mas vem aqui contribuir com a gente, tá bom? E pessoal que está aqui, sempre eu acabo a live aqui, fica salvo no canal do Telegram, e eu vou colocar aqui nos stories o Instagram do doutor para vocês irem ver o conteúdo, o dia a dia dele, o cafezinho para começar o dia firme. A caneca que sempre aparece, ó. A caneca meia não é coisa que é de do vó, nosso... que o Vantoir me deu. Isso. Porque com essa rede, né, doutor, de conhecimento e de apoio, a gente aprende a lidar com essas doenças da vida, com essas tranheiras, como diz aqui em Minas Gerais, mas que a gente continua firme e feliz, né? Exatamente. Que é o que importa, né? A vida em primeiro lugar.
tá bom? Isso aí, eu quero agradecer demais. É sempre um prazer estar aqui com você e com o público aí para a gente poder dar mais informação. Acho que é extremamente importante isso. Faz parte da nossa missão como médicos também, não é só tratar, mas informar. Porque quando você conhece o assunto, você adere mais ao tratamento, você busca mais. E o cirurgião vascular tem melhorado, né, no tratamento dessas pacientes, que é uma parcela muito grande das mulheres, né? 11% das mulheres é muita gente, né? E que pode sofrer, que sofre com isso e que pode ter aí tirado realmente aquilo que a gente falou, o peso das costas, por ter um diagnóstico e ter uma trajetória aí modificada ao longo, né? Com o tratamento adequado. Acho que é extremamente importante. Fico à disposição. Sempre que a gente puder contribuir com conhecimento. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Tá bom. Então, não vou deixar esquecer, né? Atividade física, meia elástica, alimentação e check-up vascular. Exatamente. Para a gente viver bem, com lipedema, com trombose, com tudo. Exatamente. E é o que a gente fala, é para todo mundo. Essa é o estilo de vida que todo mundo deveria, né? Todo mundo deve seguir, né? Você vai ter melhora em tudo na tua vida, com certeza. Tá bom. Boa noite, gente. Obrigadão. Até mais, doutor. Até mais. Obrigado, viu, pelo convite. Um abraço. Tchau, Até pessoal. Mais. Tchau. Tchau.